Lição de número 2: Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isso, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa de Deus Pai, o que motiva um missionário a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo é o amor de Deus por meio da entrega de seu único Filho, Jesus Cristo. Veja, queridos irmãos, o significado da palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus segundo o Espírito Santo. A missão transcultural implica estender-se a todos os grupos étnicos da terra, cuidando dos diferentes aspectos da vida das pessoas. Quando falamos sobre missão transcultural, falamos primeiro sobre a missão de Deus. O Senhor é um missionário. Isso. A missão existe, queridos irmãos, simplesmente porque Ele ama as pessoas e quer resgatar a humanidade nas áreas moral, espiritual, física, intelectual, social, econômica, política e cultural. O estabelecimento do seu reino é a missão dele. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. E olhe, queridos irmãos, estamos estudando este lindo tema, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E eu convido você agora, queridos irmãos, para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo de número 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos de número 1 até o versículo de número 3 e Gênesis capítulo 17, versículos de número 1 até o versículo de número 8. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. E lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar a natureza missionária de Deus. Segundo objetivo, enfatizar o amor de Deus
como princípio fundamental da redenção. Terceiro objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Muito bem, queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, vamos estudar sobre o seguinte tema: a natureza missionária de Deus. Primeiro tópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Segundo tópico, a missão como atividade de Deus no mundo. E o terceiro tópico, o nosso modelo missionário. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Segundo ponto, vamos estudar sobre o seguinte tema: o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. No primeiro tópico, o amor de Deus. No segundo tópico, a redenção no Antigo Testamento. E o terceiro tópico, a redenção no Novo Testamento. Diz assim a sinopse do segundo ponto: o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é o fundamento das missões transculturais. Terceiro ponto, vamos estudar sobre o tema: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro tópico, um Deus missionário. Segundo tópico, a escolha de Israel e sua missão. E o terceiro tópico, a escolha da igreja. E na sinopse do terceiro ponto diz assim: a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos estudar o primeiro ponto da nossa lição, a natureza missionária de Deus, e o primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Esse texto está na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, queridos irmãos, quando Deus decide formar uma nação, chama Abraão, o envia a uma nova terra e lhe faz as seguintes promessas: primeiro, de ti farei uma grande nação. Segundo,
e te abençoarei. Terceiro, e te engrandecerei o nome. Lhe dá um mandamento quando diz: sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Assim, Deus deixa claro o seu propósito de formar uma nação para si. Queridos irmãos, perceba que depois de dar a Abrão o imperativo de ser uma bênção, dá a ele a dimensão de tal imperativo quando diz: em ti serão benditas, ou seja, abençoadas todas as famílias da terra. Isto está no versículo de número 3. O que temos aqui? Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, uma bênção e um grande nome. Então lhe diz que nele todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Ficam então duas perguntas aqui muito importantes. Como Abraão abençoaria todas as famílias da terra? E que bênção é esta a qual Deus se refere? Queridos irmãos, entendemos que quando Deus chama a Abraão, chamou para que através dele e da sua descendência, todos os povos da terra sejam abençoados com a salvação em Jesus Cristo. Agora, preste bastante atenção, pois isto trará a você e à sua igreja local uma tremenda responsabilidade diante de Deus. Nós, os salvos por Jesus Cristo, somos esta descendência. Assim sendo, pesa inteiramente sobre nós a responsabilidade de levar o Evangelho a todos os povos espalhados pela face da terra. Portanto, concluímos que, primeiro, Deus, desde Gênesis no capítulo 1, tensionava revelar-se a todos os povos da terra. Segundo, este mesmo Deus, em Gênesis no capítulo 12, chama a Abraão e lhe dá uma ordem: ser ele bênção a todas as famílias da terra. E terceiro, a salvação em Cristo é a bênção prometida a Abraão. E quarto, queridos irmãos, a missão de Abraão e sua descendência, que somos nós, é levar esta bênção a todos os povos da terra. Glória a Deus! Esta é a tarefa do crente e da igreja. O que ficar aquém disso é desobediência e, portanto, desagrada a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o nosso segundo subtópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Queridos irmãos, o que é a missio Dei? Em latim, é a missão de Deus no mundo. Eu faço parte dessa missão? Sim, eu faço parte dessa missão de Deus aqui no mundo. Deus é um Deus missionário e, portanto, ver o nascimento de missões em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois da queda do homem, Deus fez a promessa de enviar aquele que reconciliaria seu povo com ele. E ele cumpre a sua promessa em Jesus, como mostra-nos João. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo de número 16. Irmãos, a missão não é minha e não é sua, ela é de Deus. E Ele me chama e te chama a fazer parte dela, sendo voz dele
aqui e nas nações. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo ponto da nossa lição, o amor de Deus, o princípio fundamental na história da redenção. Primeiro tópico, o amor de Deus. Veja, o Deus da Bíblia é o Deus da história. Ele tem um propósito para ela. A Bíblia toda é clara quanto a isso e descreve esse propósito do início ao fim. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos necessariamente crer que Missões Transculturais é o programa de Deus, visto que, de Gênesis a Apocalipse, elas revelam-nos o amor de Deus pelas nações da terra. No primeiro tópico, queridos irmãos, do segundo ponto, falaremos sobre o amor de Deus. Veja, é preciso, queridos irmãos, afirmar que o amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. Você há de concordar comigo. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. Na verdade, por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é o amor de Deus, apenas aqueles que o experimentam é que entendem, mesmo que de forma limitada, o que realmente ele é. Irmãos, a Bíblia fala do amor de Deus para com todos os homens, indicando sua preocupação com as suas criaturas. Esse cuidado de Deus é comum a todas as pessoas. Isso significa que ele é bom para todos. Por isso, ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e também sobre os injustos. No entanto, queridos irmãos, a Bíblia também enfatiza que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus. O apóstolo Paulo escreve que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ainda quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Leia Efésios capítulo 2, versículos 4, 5 e o versículo de número 6. Portanto, ao mesmo tempo em que Deus ama todas as suas criaturas, ele também ama de forma especial aqueles que são justificados pelos méritos de Cristo e adotados em sua família como seus filhos. A estes, ele se comunica de forma mais rica e completa, revelando sua graça e misericórdia. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico do segundo ponto, redenção no Antigo Testamento. Veja, queridos irmãos, redenção é o ato ou efeito de redimir, ou então remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, ou então salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Redenção significa livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Trata-se de um conceito básico para a visão bíblica da salvação. Qual o propósito do plano da redenção? Veja isso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhe expôs as terríveis consequências do seu erro, como também lhes anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. Meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, a redenção no Novo Testamento. Sim,
No Novo Testamento, a palavra redenção literalmente significa resgate ou preço de um resgate, que também pode significar reabilitação, libertação, reparo. Queridos irmãos, em teologia, redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão de pecados, justiça, vida eterna. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. A libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte, na morte de cruz. A perfeição redentora de Cristo está claramente declarada no Novo Testamento. Veja Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 25 até o versículo de número 28. Meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, visão bíblica do caráter transcultural da missão, e o primeiro tópico, um Deus missionário. Veja isso, meus queridos irmãos. A Bíblia revela um Deus missionário em cada página das Sagradas Escrituras. Por vezes, pensamos erroneamente que o movimento missionário começou no Novo Testamento e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus missionário. Todavia, quando olhamos um pouco mais atentamente, vemos que Deus primeiramente criou toda a raça humana. Aprouve a ele escolher um povo para ser o seu povo, para torná-lo conhecido a todas as nações. Isso, todavia, não exclui as demais nações, você me entende? Os demais povos do plano salvífico não estão exclusos. Aprouve a ele escolher um povo para ser o seu povo, para torná-lo conhecido a todas as nações. Isso, todavia, não exclui as demais nações, os demais povos do plano salvífico. Em Abraão, Deus renova o seu chamado missionário. De ti farei uma grande nação, e abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 4. Esse texto está na nossa leitura bíblica em classe. Nos Salmos, portanto, queridos irmãos, no capítulo 2 e versículo 8, aponta o Senhor como um Deus missionário, quando diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, no segundo tópico, a escolha de Israel e sua missão. É importante que você saiba disso. Deus escolheu Israel para ser o seu povo especial ao longo da história, em parte por causa da fé de Abraão, o patriarca fundador dessa nação. Mas o que é mais importante é que ele escolheu os israelitas para participarem de um modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento correto com o Senhor, Israel seria o exemplo para as demais nações. Ele queria que a nação de Israel fosse distinta como uma joia preciosa. Deus queria que a formosura da santidade de Israel atraísse para ele o restante das nações.
Israel seria um exemplo vivo do poder e da graça de Deus para com os povos. Veja, a promessa estabelecida em Gênesis no capítulo 17, versículo 8, foi quebrada pela apostasia de Israel e pela infidelidade de Judá e sua desobediência à lei de Deus. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Assíria, enquanto Judá foi posteriormente levado para o cativeiro na Babilônia. Queridos irmãos, vamos estudar o terceiro tópico, a escolha da igreja. Então, na visão bíblica do caráter transcultural da missão, estudamos um Deus missionário, a escolha de Israel com essa missão de ser uma nação missionária, apesar de ter fracassado. E no terceiro tópico, Deus escolheu a igreja com essa missão. Querido professor, querida professora, é importante saber que o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu, escute isso, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 até o versículo de número 14. Leia esta referência na sua Bíblia. Queridos irmãos e queridas irmãs, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelente e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus Cristo volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos os homens se salvem. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.